Como eu falei no começo do programa, a gente vai falar, óbvio, dos 10 anos dos 7-1. Oh, Maior tragédia da história do futebol brasileiro. não, Completa discordo, 10 anos discordo. hoje, no dia de hoje. No programa anterior, Trajano, eu fiz uma enquete perguntando se o futebol brasileiro de lá para cá piorou, melhorou, tá igual. O piorou ganhou disparado na nossa enquete no outro programa. Mas, É... Oi. ô âncora, tragédia foi o Maracanazo, tragédia foi o Sarriá, o Mineirão foi um vexame, uma Isso. vergonha, um escárnio. Agora, tragédia não foi, virou piada. O Brasil chorou em 50, o Brasil chorou em 82, e em 2014 não chorou, não chorou, porque aquela derrota foi a cara do que nós tínhamos à época na CBF e o que nós temos hoje na CBF. Não mudou nada de lá para cá, nada. Aliás, você se lembra que a mudança que houve à época foi trocar o Filipão pelo Dunga. Bela mudança, bela mudança. Não mudou nada, rigorosamente nada. E só despencamos. Agora, mesmo assim, as seleções brasileiras foram para as Copas da Rússia e do Catar, né, as subsequentes, como uma das favoritas, porque o futebol brasileiro tem essa marca. Tem essa marca. Mas eu me recuso a tratar o 7-1 como tragédia. Trato como vergonha, como vexame, como escárnio, como esculhambação, né, como deixar o rei nu, mas não como tragédia. Tragédia foi 82, que eu vivi também. Tragédia foi 50, que eu não vivi, embora minha mãe dissesse que naquele dia eu chorei muito. Eu tinha 6, 7 meses. O Trajano, tragédia não, bem, vexame, mas a pergunta que eu faço é, de lá para cá, piorou o quê? Tudo? Tem menos jogador, tem menos técnico, tem menos tudo? Ficou a esperança que aquilo era o fundo do poço, falou assim, bom, daqui vai melhorar, evaporou rapidinho? Não, eu gostei da análise do Juca aí, viu? Quer dizer, tragédia foi em 50, realmente, o Maracanã. A grande tragédia do futebol, tragédia grega do futebol, né, brasileiro, em 82. Olha, essa consequência, nós estamos vivendo a consequência disso tudo aí, de 2014. Agora, eu só discordo do Juca que melhorou na CBF. Pelo menos o cara não foi preso, esse presidente aí, né? Ainda? Ainda não foi preso. Quer dizer, então já é vamos dizer assim, uma melhorazinha, né? Porque os outros entraram em cana, tiveram que fugir, se esconder, vender boi, vender boiada, aquela coisa, para não sumir do mapa, né? Mas eu nem gosto de lembrar direito, sabe? E só quero registrar uma coisa: o torcedor brasileiro é muito passional, como qualquer torcedor é muito passional. Se o Brasil tivesse vencido, você falou que teve uma pesquisa recente, né, Âncora, que deu No disparado. programa anterior. Qual foi a pergunta que deu disparado? Do 7-1 para cá, o futebol brasileiro melhorou, piorou ou tá igual? E aí Disparado foi piorou, piorou, né? é. Agora, como é muito passional e tem muito pachequismo na imprensa e na torcida, se o Brasil tivesse vencido o Uruguai, mesmo não jogando nada, como não estava jogando nada na Copa América, eu aposto que a pesquisa não ia ficar tão disparada assim. Sem brincadeira. Porque os responsáveis pelo 7-1 não são somente esses responsáveis que os dedos sempre apontam. Quer dizer, os cartolas, da CBF, a má qualidade dos árbitros, os jogadores indo embora cedo, isso é uma porção de coisa que é colocado no identificador. Mas a responsabilidade também da imprensa brasileira. Da imprensa brasileira. Essa coisa, esse registro que o Juca fez dizendo não tratar como tragédia, 50 foi vexame, a tragédia foi em 50 e 82, e sim um vexame. Grande parte da torcida brasileira já passou o pano para esse 7-1. Por isso que eu digo, se tivesse vencido o Uruguai,
eles estariam achando que está tudo bem. Uma nova composição, trabalho começando do Dorival, a CBF escalou bem, temos os jovens muito bons, o Brasil vai melhorar a qualidade do nosso futebol, fez muito bem em não parar o futebol brasileiro durante a Copa América, etc, etc, etc. Então, a gente tem que fazer uma grande reflexão sobre isso e apontar o dedo sem medo para todos os responsáveis. E os responsáveis são muito próximos da gente. Mauro, 10 anos depois, você podia repetir aquele seu discurso épico da final de 2014, que ele está bem atual. Semi-final. Antes até da final, né? Eu quero lembrar falando sobre isso. Não sei se o Mauro lembra, nós tivemos o linha de passe naquele dia. Opa! Foi o linha de passe mais inacreditável da história do todo linha de passe lá na ESPN. Exatamente. Diga lá, Mauro. Eu concordo com o Trajano com relação à responsabilidade da imprensa. Inclusive, a imprensa brasileira ela é muito tolerante com o baixo nível apresentado pelos técnicos brasileiros, que além dos cartolas tem os técnicos também, né? Corporativistas, sempre defensores de reserva de mercado, que se uniram aí até em federação de técnicos para defender reserva de mercado quando os estrangeiros começaram a ocupar a praia deles. Eu acho que o futebol dos clubes melhorou, o futebol praticado no Brasil por clubes deu uma melhorada, o jogo é mais intenso, mais disputado, alguns técnicos trouxeram realmente, elevaram o nível, técnicos que vieram de fora, alguns outros tentam se estabelecer, são novos ainda e tudo mais, mas o fato é que boa parte da mídia realmente prefere fechar os olhos para o que aconteceu e continua com a mesma pegada de oba-oba, pachequismo e essas bobagens colossais. Ex-jogadores que têm microfone, jornalistas também, jornalista amigo de técnico que não quer criticar técnico para poder ter acesso aos caras, e aí não manda real, fica sempre passando paninho e tal, porque quer ser brother, quer ser parça, então realmente não sai do lugar. E curiosamente, às vésperas do 10º aniversário, o Brasil protagonizou mais um papel feio, né? Jogando muito mal contra o Uruguai, sendo eliminado da maneira que foi, jogando uma má partida, e o Dorival sendo um personagem tão triste, né? Daquela forma, tão... dá até pena, às vezes, de ver ali fora ali, daquele ciclo, que debatemos ontem. Mas não houve grande evolução com relação à estrutura do futebol, não evoluiu, a seleção brasileira não andou para trás. E aí tem um ponto que é importante. O Tite foi o técnico em 2 Copas do Mundo, e quando ele foi catapultado a técnico da seleção em 2016, ele era quase uma unanimidade, porque ele disparado era o melhor técnico brasileiro. E fracassou em 2 Copas. Se com o melhor técnico foi um fracasso, o Brasil não conseguiu fazer boas Copas do Mundo, imagina com os piores. E nenhum desses que entrou, chegou, tanto o Fernando Diniz quanto o Dorival, agora, nenhum deles se aproximou do status que o Tite possuía naquela época, né? Pelo trabalho feito em 2 etapas no Corinthians, em 2012 ali, depois 2015. Ele foi muito bem, campeão brasileiro, tipo, jogando muito bem e tudo mais, se reinventando, e não foi bastante, sendo que as seleções não têm os maiores técnicos do mundo. Mesmo assim, nenhum dos técnicos brasileiros se coloca na prateleira mínima necessária para ser um bom treinador de uma seleção, que, aliás, é diferente também, né? A seleção é diferente do time, treinar a seleção não é igual a time. E a CBF, quando procurou o Ancelotti, pensou grande, o que acho que é até saudável, mas não tinha plano B. Não tinha plano B. Poderia por exemplo, agora mesmo, o Zé Mourinho está lá no Fenerbahçe. Eu não sou fã do Mourinho, mas será que o Mourinho ficaria fora da rodinha na hora dos pênaltis? A seleção brasileira tem que ter um técnico que chegue para esses jogadores com peso, gente, para fazer o que tem que ser feito, para falar com os caras de igual para igual ou de cima para baixo, não de baixo para cima. Então, tudo muito errado, tudo muito equivocado, não evoluiu, e acho sim que a imprensa tem uma responsabilidade muito grande. Falta espírito crítico para incomodar os personagens que poderiam começar a mudar alguma coisa. Tem muita gente, inclusive, que depois do 7 fala, vamos esquecer. Esquecer? A principal lição que poderia ser dada, lembrando sempre, a Alemanha meteu 4-0 em Portugal no começo daquela Copa do Mundo. Mas depois teve dificuldades contra a Gana, quando empatou, ganhou da Argélia na prorrogação, contra a França foi 1-0, jogo equilibrado, e a final com a Argentina também. O único que foi surrado, assim, piedosamente pelos alemães foi o time brasileiro, né? Que era treinado por 2 técnicos campeões do mundo, mas naquele momento totalmente obsoletos, e que foram massacrados, com alegria das pernas e tudo.
Ó, você vê que você acha que é só o Trajano que reclama da enquete? Ó o Fernando Roberto aqui. Tanto assunto polêmico, pênaltis duvidosos, eliminação da seleção e esse programa morno. Faça-me um favor. Estamos aqui, ô Fernando Roberto, falando. Calma. Com ele, Fernando com quer ele. briga. Que Tô com ele. corneta, hein, quer briga. Fernando? Ó, Fernando Juca, quer você briga. chutou os nossos likes lá para 11 mil. Claro que não chegamos. Chegamos em 8,4 mil, o que está excelente. Mas a gente vai chegar em 11 mil depois do programa. O posse de bola vai ficando por aqui hoje. A nossa agenda daqui para frente é a seguinte. Ah, deixa eu dar o resultado da nossa enquete, como ficou aqui, ó. A enquete, sim, ó, 12 mil votos. Na enquete passamos a nossa meta. Para quem é possível troca entre Gabigol e Dudu seria melhor. Para o Flamengo, 30%. Para o Palmeiras, 33%. Para o Dudu, 11%. Para o Gabigol, 26%. Aí é o seguinte, o que temos pela frente? 10 horas agora tem o Joga Junto. Às 11 horas tem o De Primeira, com o BBC e o André Hernan. Às 17 horas com a Marília Ruiz e o Renato Maurício Prado tem a live. Não, às 17 horas tem a live do Flamengo. 8 horas tem o fim de papo com a Marília do Ruiz. E na terça? E na terça tem o Cartão Vermelho em novo horário. Qual horário? Novo horário. 19 horas. Não, e 19 quero registrar o seguinte: acaba de chegar um telegrama aqui dizendo que domingo que vem, edição especial do Posse de Bola, para falar, para um balanço. Balanço da Geral. Copa América, domingo, 9 da manhã, tá bom? Presença de todos. Muito bem. Ficamos por aqui. Valeu, gente. Até sexta. Tchau.